Na outra aula, a gente havia visto, então, que as expressões numéricas e as equações, elas podem ter, de cada lado da equação, do sinal de igualdade, podem ter mais que um termo. Então, em cada lado da igualdade, a gente chama aquela expressão de membro, e cada membro, então, pode ter um ou mais termos. No caso, então, dependendo da quantidade de termos que tem em cada membro, varia o nome. Então, nós temos monômio, que seria um termo, binômio, 2 termos, trinômio, 3, e polinômio, então, são 4 termos ou mais. O que separa um termo do outro termo são os sinais, então, de mais e de menos. Então, são esses sinais que vão estar separando um termo do outro. Então, dependendo da quantidade de termos, também vai mudar o nome das expressões, dos membros. O que é um monômio? Cada monômio, ou cada termo, ele é constituído pelo coeficiente, que é o número que vem junto com as letras, e ele é também constituído pela parte literal, que é a parte das letras e dos expoentes. Se eu tiver, por exemplo, aqui um x ao quadrado, y ao cubo, z, a. Tudo isso daqui é um termo só. Essa daqui, então, é a parte literal, a parte das letras e dos expoentes. Isso aqui, então, é a parte literal. O número que aparece, ou não aparece nesse caso, na frente é o coeficiente. Quando ele não aparece, então, quer dizer que é 1. Então, é 1 vezes toda essa parte literal. Quando ele aparece, então, a gente, por exemplo, o 2, então, a gente sabe que o 2 é o coeficiente dessa expressão. Então, aqui em cima, o coeficiente é o 4 e a parte literal é o x ao quadrado. É uma expressão do segundo grau, porque nós temos um expoente de grau 2. Então, o maior expoente é o 2. Aqui, nós temos 2 termos. Então, o binômio. No primeiro termo, o coeficiente é 3, a parte literal é x. Aqui, então, é de grau 1, é de primeiro grau, porque o expoente é 1. O segundo termo também é do primeiro grau, e o coeficiente é menos 2, então é toda essa parte que o negativo acompanha, menos 2 e a parte literal y. Aqui também, o coeficiente é 2, aqui menos 4, mais 2. Aqui já essa expressão prevalece o segundo grau, porque esse expoente aqui, de grau 2, é o maior. E, no caso desse polinômio, também é uma expressão do segundo grau. Então, aqui eu trouxe uma expressão para a gente estar vendo como fazer a simplificação. Para início, então, a gente vai estar vendo os termos que são parecidos. Lembrando que eu só posso juntar termos que tem, por exemplo, aqui AB com um termo que é AB. Um termo que tem C com um termo que tem C. Então, eu sempre vou estar olhando o que tem a mesma parte literal. Os coeficientes na frente, por enquanto, eu vou ignorar, que eles não importam por enquanto. Eu tenho que olhar qual é a parte literal em que os termos têm em comum. Por exemplo, então, vou estar escrevendo o 2AB. Já vou riscar ele porque eu já escrevi ele. Que tem a mesma parte literal, então, o 3AB aqui. Então, mais 3AB. O 4C. Olhando aqui, eu tenho o 5C. Então, eu já corto. Mais 5C. Prosseguindo, menos 3A ao quadrado. Tenho o 5A ao quadrado, então eu também já corto. Mais 5A ao quadrado.
E tem o menos 8 que sobrou. Menos 8. Agora que eu coloquei tudo em ordem, eu vou estar juntando os semelhantes. Então, 2 mais 3, 5. 5AB. 4 mais 5. Então, 9. 9C. Agora aqui, menos 3 mais 5, mais 2A ao quadrado. E o menos 8 que não tem nenhum semelhante. Menos 8. Então, agora que eu juntei todos eles, eu já tenho a expressão de forma reduzida, então, simplificada, vai ficar dessa maneira. Então, com 4 termos. No caso, isso aqui é um polinômio, continua sendo um polinômio,